Seja muito bem-vindo ao quadro Lilica Me Ajuda, que é um espaço que eu dedico para dar conselhos sobre relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento familiar e social. Se você estiver passando por uma situação muito difícil, uma situação delicada e não sabe como sair dela, e quiser que eu tome a liberdade de te dar um conselho ou te conte o que eu faria se eu tivesse exatamente na sua situação, me manda sua história. Me manda com a hashtag Lilica Me Ajuda. É sempre uma honra para mim ter voz para ajudar quem precisa. Porque eu aprendi que na vida a gente nunca está sempre em vantagem. Hoje a gente pode estar bem, com uma saúde boa, com um emprego bom, sem nenhum problema. Mas amanhã a gente pode não estar. Porque a vida é assim para todo mundo. Ou seja, quem ajuda hoje, amanhã pode ser o ajudado. Por isso, nunca tenha vergonha de admitir que está passando por um momento difícil e que talvez precisa de ajuda. Porque todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, passamos por momentos difíceis. Não é verdade? Então, vamos para o desabafo de hoje. Deixa eu só pegar meu caderninho aqui, minha colinha, que eu anotei o relato de hoje. Então, vamos lá. Bom, o desabafo é da Luísa e eu vou ler exatamente como ela escreveu, tá? Lilica, eu tenho sérios problemas com o meu peso e isso abala muito a forma com que eu me vejo. Já fiz todo tipo de dieta e já tomei tudo quanto é tipo de remédio para emagrecer, mas é sempre a mesma coisa. Eu até consigo emagrecer um pouco, mas com o tempo volto a engordar tudo de novo. Essa ansiedade e as frustrações do dia a dia me fazem comer compulsivamente a ponto de eu comer tanto que eu chego a passar mal e vomitar. E isso já se tornou uma rotina para mim. Hoje eu tenho 26 anos, mas eu sofro com isso desde os 16, quando comecei a fazer a dieta paleolítica, mas não funcionou. Então, hoje eu faço o regime intermitente, mas também é a mesma coisa, emagrece e engorda. Hoje estou solteira porque meu ex vivia me chamando de gorda e me mandando emagrecer, o que me deixava mais frustrada ainda e me fazia comer ainda mais. Gostaria muito que você visse meu comentário e me contasse o que você faz para manter a forma ou para se controlar quando vem aquela vontade louca de comer besteira. Bom, muito obrigada pelo seu desabafo, Luísa. E, primeiro, eu acho que ter problema com o nosso peso é algo que a gente não precisa se envergonhar. Porque pode sim acontecer com qualquer pessoa em algum momento da nossa vida. Se você percebe que já fez todas as dietas, que já tomou vários remédios e nada funciona, saiba que o problema não está no seu corpo, mas talvez na sua mente. Porque não existe um corpo humano incapaz de perder peso, mas a forma com que você se alimenta pode fazer com que ele ganhe peso ou estabilize o peso, fazendo com que a pessoa não emagreça de jeito nenhum, mesmo a pessoa estando de dieta. E por que eu coloco dieta entre aspas? Porque na verdade, o fato de uma pessoa estar em dieta assim, na cabeça dela, não significa necessariamente que ela realmente esteja de dieta. Eu sei, você não está entendendo nada, né? Mas calma aí que eu vou explicar. Quando você pega uma dieta aleatória na internet, saiba que primeiro ela não foi criada de acordo com as suas necessidades. E a minha necessidade pode não ser a mesma que a sua. Por exemplo, uma pessoa com 90 quilos não deve fazer a mesma dieta com o mesmo valor de calorias que uma pessoa que pesa 60 quilos, porque as necessidades são diferentes. Se eu fizer uma dieta de, por exemplo, 2.000 calorias por dia, que é um número que para a maioria das pessoas é o ideal e vai ajudar a emagrecer, no meu caso, eu vou engordar, porque de acordo com o meu peso, a minha altura e a minha massa óssea, 2.000 calorias diárias é muito para mim. Ou seja,
Primeiro de tudo, você precisa saber qual a quantidade de calorias que o seu corpo precisa para manter as suas funções vitais. A forma de você descobrir isso é calculando a sua taxa de metabolismo basal. Eu aconselho você usar uma calculadora online, porque além do peso e da altura, para você saber a sua taxa, você também precisa levar em conta a sua idade, o seu gênero e se você é sedentário, é bem ativo ou faz pouco exercício. No meu caso, eu tenho uma balança em casa e essa própria balança, ela mede a minha taxa metabólica basal todos os dias. Mas se você não tiver uma balança dessas em casa que possa medir para você, dá para usar uma calculadora online. Lembrando que a taxa metabólica basal não é a quantidade de calorias diárias que você deve ingerir. É a quantidade de calorias que o seu corpo precisa só para manter as suas funções vitais, tá? É claro que você vai precisar ingerir um pouco mais do que a sua taxa metabólica basal para poder se manter saudável. Ou seja, se você consumir o dobro ou às vezes até o triplo do que o seu corpo consome, tá aí um dos motivos pelo qual você não esteja conseguindo emagrecer. A segunda coisa muito importante para quem está querendo emagrecer é: não pegue dietas milagrosas, dietas rígidas que você vê por aí pela internet. Compre o livro. Se você quer fazer uma dieta, compre o livro. Terceira coisa, independente da dieta que você for fazer, entenda que nenhuma dieta que restrinja absolutamente a ingestão de um grupo alimentar é uma dieta saudável. Por exemplo, comer só um tipo de alimento ou excluir totalmente outro tipo de alimento. Ah, hoje eu vou comer só ovo. Ou hoje eu vou comer só tapioca. A pessoa que só consome um grupo de alimento, ela está pondo a saúde dela em risco. E a dieta não vai fazer efeito a longo prazo. Ah, mas Lilica, a dieta da proteína que só come carne é divina, é a melhor, os famosos fazem, funciona. Olha, eu já li e reli inúmeros livros sobre nutrição. E o que eu vou te falar é de experiência própria e vem do fundo do meu coração. Não espere resultados de longo prazo em dietas que prometem emagrecer rápido, porque a gente não engorda do dia para a noite. Por isso, a gente não deve esperar emagrecer do dia para a noite. Por exemplo, em uma semana, em um mês. Porque tudo que você perde rápido demais, o corpo vai fazer de tudo para recuperar. Para ter um resultado verdadeiro, você tem que colocar na sua mente que você vai precisar de vários meses e também ter muita dedicação. É por isso que eu não faço dieta e eu também não recomendo dieta para ninguém. O que eu recomendo é uma reeducação alimentar, porque se você só come carne, você não vai estar reeducando, você vai estar acostumando o seu corpo a comer esse tipo de alimento e na quantidade que ele quiser também. E quando você resolver comer algo que não seja carne, o seu corpo vai reagir, você vai engordar de novo e lá se foi todo aquele seu esforço de ficar comendo só carne. E todo o seu dinheiro também, né? Porque proteína é caro. Tirando que deixa o intestino preso e prejudica a flora intestinal. Agora, se você fizer uma reeducação alimentar, que é consumir de tudo em poucas quantidades, vai levar mais tempo? Vai. Mas vai ser uma mudança definitiva, porque o seu corpo ele não vai sofrer aquele choque com a perda de nenhum nutriente, assim de forma brusca. É muito melhor do que você perder peso rápido com dieta, mas ficar naquele emagrece e engorda, que é o famoso efeito sanfona. Porque nós, seres humanos, ninguém consegue manter uma dieta rígida, uma alimentação rigorosa e programada o tempo todo, por toda a vida. E vai ter momentos sim que o seu corpo ele vai desejar comer um brigadeiro, ele vai desejar tomar um sorvete, porque quando você faz dieta, o seu corpo ele não está sendo reeducado a não sentir mais falta desses alimentos.
ele apenas está sendo privado desses alimentos. Ou seja, a vontade de consumir esses alimentos calóricos e desnecessários vai ser ainda maior durante a sua dieta. Por isso, o melhor a se fazer é reeducar o seu corpo e, principalmente, a sua mente a não desejar mais esses alimentos, ao invés de se privar totalmente deles. E como você faz isso? Deixando de consumir eles aos poucos. Porque quanto mais você consome, mais falta você vai sentir deles. Já foi comprovado que o açúcar, ele vicia como qualquer outro vício. Quanto mais você come, mais você quer. E quando você tira ele do seu cardápio de uma vez, de forma brusca, você começa a sentir como se você estivesse em um estado de abstinência. Por isso, é importante diminuir aos poucos. Ah, mas Lelica, eu sou feliz comendo doce, sem eles eu me torno uma pessoa infeliz. Isso acontece porque o seu corpo, ele está acostumado a comer doces. Quando você desacostuma o seu corpo, você não sente mais falta nenhuma deles. É incrível. Parece até impossível isso que eu estou dizendo, mas não é. É possível sim. Você terminar de almoçar ou de jantar e não sentir mais aquela vontade louca de colocar um docinho na boca. É sério. E lembra no comecinho do vídeo que eu comentei que o fato de você achar que você está em dieta nem sempre significa que você realmente esteja de dieta. Porque é o seguinte, a maioria das dietas restringe muitos alimentos, é uma coisa de louco. Porém, elas liberam bebidas diets. Por exemplo, Coca-Cola diet, Sprite diet, gelatina diet, não sei mais o que diet. Então, o que acontece? A pessoa come, a pessoa toma, achando, né, que por ter 0 calorias, ela tá de boa, tá tomando água. E não é bem assim. Aí a pessoa vai lá, toma um café, lota de adoçante. Vai fazer um pudim, arregaça no adoçante. Mas assim, perante a dieta, ok, né, porque ela ainda tá de dieta, né? Só que o que acontece? A pessoa não emagrece. E com isso, ela começa a se frustrar, que é óbvio, né? Porque para uma pessoa que tá de dieta, a pior coisa que tem é não ver o número da balança baixar. Você tá lá, você tá comendo só aquilo que pode, mas o peso tá lá estagnado, ele não cai danado. Porque, sério, é um grande erro tomar refrigerante diet, light, ou seja lá o que for. Porque assim, realmente não tem açúcar, mas para recompensar o açúcar, vai muito adoçante. E o nosso corpício, ele não difere adoçante de açúcar. Ele difere o doce do salgado. Se você ficar comendo coisas doces, lotadas com adoçante, o seu corpo, ele não vai desacostumar de comer doces nunca. E nem de sentir falta deles. O ideal é você deixar de consumir tanto o açúcar como o querido adoçante. O único açúcar que a gente deve consumir assim de vez em quando é a frutose, que é o doce encontrado nas frutas. O açúcar refinado encontrado nos doces e a gordura ruim presente nas frituras não são necessárias para manter uma boa saúde. Ou seja, doces e frituras a gente pode excluir. Não tem esse negócio de, um pouquinho a gente pode consumir, a gente deve consumir. Não, o açúcar e a gordura ruim, ela deve sim ser excluída do cardápio. Agora, proteínas, carboidratos puros e as gorduras boas, a gente deve sim consumir. Mas é claro, tudo em pequena quantidade. A gordura boa, se você não conhece, são aquelas gorduras encontradas em oleaginosas, como nozes, amêndoas, castanha de caju. E também são encontradas gorduras boas nos abacates e também em alguns peixes, que no caso se chama ômega 3. Então, se você é viciado em doce, substitua por frutas. Corte a fritura, corte refrigerante e os carboidratos refinados que você vai reeducar o seu corpo. Eu, por exemplo, eu não tomo refrigerante e eu juro que eu não sinto falta nenhuma, absolutamente nenhuma.
eu só tomo água e chá. E eu posso comer o que for, que eu não sinto vontade de tomar refrigerante. E não é porque eu sou uma exceção, é porque o meu corpo não sente falta disso. A gente sente falta daquilo que a gente consome. Eu lembro, inclusive, quando eu era criança e eu morava no Brasil, eu comia leite condensado de colher, assim, puríssimo. Eu também misturava leite ninho com açúcar e comia de colher também. Hoje, eu não consigo dar uma lambida numa colher de leite condensado, porque é extremamente doce. Ou seja, eu não nasci assim. O nosso corpo, ele fica acostumado com as comidas que tem no nosso ambiente. Como eu não tenho costume de comer doces, eu não sinto mais falta. Eu, assim, geralmente como em datas especiais, né? Por exemplo, no aniversário dos meus filhos. E eles comem também. Porque é aquilo, tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio. E equilíbrio é você consumir proteínas magras, carboidratos puros e gorduras boas em horários definidos, tá? Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Não é saudável você pular refeições e nem fazer várias refeições em curtos períodos. É por isso que o regime intermitente eu também não recomendo, porque o corpo ele sofre um choque muito grande de ficar muitas horas sem comer. E o que a gente quer aqui é que o corpo se acostume a ter um equilíbrio, a comer de tudo um pouquinho e em horários fixos. Isso sim é ter uma alimentação regrada, porque tudo que causa um esforço no nosso organismo, um susto, vai gerar também um desequilíbrio. E ficar muitas horas sem se alimentar causa esse desequilíbrio. Aqui no Japão, por exemplo, as refeições todas têm um horário marcado. Entre 6 e 7 da manhã é o café da manhã. Ao meio-dia em ponto é almoço. Às 3 da tarde é o lanche e às 6 da tarde é a janta, tá? E depois da janta não tem lanchinho, não tem boquinha, não tem nada, né? É claro que tem pessoas que por causa do serviço pode atrasar ou pode adiantar um pouquinho esses horários, mas geralmente a maioria da população aqui tem um horário fixo para se alimentar. Aqui em casa também, são 4 refeições exatamente nesses horários. E às 6 horas da tarde eu dou a última refeição para as crianças e às 8h30, todo mundo para cama. Então, resumindo, o que eu faço para manter a forma, mesmo com a minha idade e mesmo tendo filhos, é ter uma alimentação equilibrada em horários fixos, né? Que eu consegui não fazendo dieta, eu consegui com reeducação alimentar, que é fazer 4 alimentações por dia, optando por coisas saudáveis e em horários fixos. E respondendo a pergunta da Luísa, o que eu faço para saciar a vontade de comer doce? Na verdade, hoje eu já não sinto mais aquela vontade louca de comer doce. Mas quando eu sentia, sabe o que eu fazia? Eu colocava um punhado de amêndoa na boca. Simples assim. Ou também eu comia uma fruta. Porque quando a gente está de estômago vazio, o nosso cérebro, ele se torna assim, maligno. E ele tenta manipular a gente. Quando a gente está com fome, a gente quer comer até o que a gente não tem costume de comer. Por exemplo, se eu estiver morrendo de fome, com o estômago lá nas costas, sabe? Com a barriga roncando, e passar na frente de um McDonald's, eu vou querer comer um Big Mac e me afundar nas batatinhas. Mas, se eu não tiver com fome, é incrível, mas eu não sinto vontade. É sério. Então, o conselho que eu te dou quando você estiver com fome, pega um punhado de amêndoa, ou um punhadinho de castanha de caju, por exemplo, que eu também amo, e taca na boca. Ou também pega uma banana e come. A banana ainda é melhor porque a banana é doce, né? Então a gente acaba saciando aquela vontade louca de comer doce, né? E dá uma enganadinha assim, né? Aqui em casa, minha geladeira não vive sem banana. E o meu armário tá cheio de amêndoa. Castanha de caju então não se fala. Então, eu espero que esse vídeo ajude
quem tem compulsividade alimentar ou gostaria de emagrecer e não consegue, ou até mesmo para quem não quer emagrecer, mas quer ter uma vida mais saudável. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui, e se tiver alguma coisinha que você gostaria de me contar, é só falar. Ah, e não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos e, se puder, claro, se torne um membro do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!